Antes eu pagava para estudar, hoje eu vou ganhar para estudar, vou receber para estudar. Que é coisa mais completa do que essa? E aí, então, eu entrei, tive uma receptividade muito grande dos alunos, e 3 meses depois, eu fui convidada pelo curso pretório, que já estou lá há mais ou menos uns 7 anos, dando aula pelo curso pretório, um curso satelitário, dando aulas de Direito Civil. E aí eu comecei e nunca mais parei. E eu posso dizer que é muitíssimo gratificante, é muitíssimo positivo, mas como você perguntou, Carlos, nós vamos encontrar pedras. Pedras, sim, existem alguns aspectos aí que dificultam a atividade, mas o que eu posso apontar aí? Para a minha realidade, o que significa dificuldade? Como eu dou aula em pontos diferentes do país, porque eu dou aula em curso de graduação em Belo Horizonte, em alguns cursos preparatórios de Belo Horizonte, mas dou aula também em Curitiba, no curso jurídico de Curitiba, dou aula aqui em Brasília, na Escola Superior do Ministério Público. E qual que é a dificuldade que eu encontro para poder levar um pouquinho do que eu sei? O deslocamento. O deslocamento é terrível, o problema dos aeroportos, aquela vida difícil, né? Um primeiro ponto difícil para mim é esse, o deslocamento. O cansaço, você já chega cansado. Um outro ponto, que aí é mais intrínseco ao magistério, que é o quê? Lidar com o público, porque você não sabe quem é que está sentado ali na sua frente. A pessoa sabe quem é você, mas você não sabe quem é aquela pessoa. Então, podem vir inúmeras surpresas, como aquelas que a gente comentou no primeiro bloco. Em relação ao direito e especificamente em relação a esse tema, as pessoas no Código Civil 2002, que foi o tema das aulas da semana, a velocidade de mudanças na legislação e na própria visão da aplicação destas leis, ela é muito rápida? Ela já atinge os professores e os cidadãos de uma maneira muito rápida hoje em dia? Ela é muito rápida, sim. Carlos, ela é muito rápida. Por quê? O que acontece? E isso é uma coisa prejudicial, que dificulta o trabalho do professor. Quando você me perguntou assim, o magistério, as dificuldades do magistério, isso é uma dificuldade que eu não apontei, mas que me lembra que agora. Por quê? Essa evolução, essa quantidade de informação que nos bombardeia a todo tempo, nós temos acesso a elas. Então, às vezes, eu estou dando uma aula em que eu posso estar passando uma informação e naquela manhã, aquela informação ter mudado o sentido totalmente. O professor do curso preparatório, ele tem que se atualizar constantemente, diariamente. Poxa vida, quantas vezes eu não abro os sites afetos ali ao direito, interessantes da área jurídica, né? Por dia eu chego a abrir um site 3 vezes no mesmo dia. Por quê? Porque de manhã está tranquilo, à tarde pode ter acontecido, pode chegar uma informação nova. Então, isso seria mais uma dificuldade que eu poderia apontar. E essa modificação tem nos acompanhado os professores, acompanhando as pessoas no dia a dia, no âmbito do direito civil, sem dúvida, profundamente, muito grande a modificação diária, diuturna disso. E do ponto de vista com relação às teorias do direito, por exemplo, vou pegar alguns tópicos aqui, que é tópico da primeira aula sobre as pessoas no Código Civil de 2002, a aula é personalidade, início e fim. Então, um dos tópicos com relação são as 3 teorias mais importantes sobre o tema: teoria natalista, teoria da personalidade condicional e teoria concepcionista. O universo das ideias, ele é, ao mesmo tempo, muito fulgurante, mas, ao mesmo tempo, ele é, de uma certa forma, discreto, porque, como característica do meio científico, as ideias são debatidas, há um cuidado nesse sentido que funciona como um filtro em relação a muita bobagem que acaba surgindo também. E, de repente, surge uma determinada concepção doutrinária que ela é inteiramente nova, quebrando, inclusive, paradigmas. Isso é uma dificuldade ou é uma facilidade, considerando esse panorama que nós tecemos até agora, do impacto da tecnologia, de repente aparece uma coisa nova? Como é que o professor, nessa era moderna, ele lida com isso? Carlos, eu posso te dizer que é aí que reside a beleza do direito. A beleza do direito está exatamente nessa mutação. Né? Quem estuda o direito constitucional, não é a minha área, estuda lá o fenômeno da mutação constitucional. Isso é extremamente interessante. A gente pode trazer isso para o direito civil, para qualquer ramo do direito? Sim. E essa mutação, por quê? Porque nós vivemos à base de valores. Às vezes, o que é um valor respeitado hoje, amanhã pode não ser. Então, em virtude disso, vão surgindo as teorias.
A nossa missão enquanto professor é o quê? Vamos passando essas teorias, vamos despertando ali no aluno a curiosidade, a sagacidade em torno daquelas teorias, né? E eu até poderia fechar essa indagação que você me formulou, Carlos, dizendo o seguinte: eu tive um professor no mestrado que ele dizia o seguinte, ele encerrava a aula e falava assim, muito bom, genial, o professor, ele virou e falava assim dentro da sala de aula, olha, vocês entenderam alguma coisa depois de ter dado aquela aula extremamente complexa, né? Vocês entenderam ou estão cheios de dúvidas? Os alunos olhavam, aqueles olhos assustados, né? Estão cheios de dúvidas. Que bom, essa era a minha missão. Aí me leva justamente a uma outra questão, que particularmente quem é de fora do direito, normalmente fala assim, mas é uma área tão árida, as coisas são tão cartesianas muitas vezes, embora haja um grau de subjetivismo e tal, aquela coisa toda, mas, por exemplo, vou pegar aqui uma área específica. Já vi advogados, pessoas que militam, por exemplo, no direito penal e dizem que a grande paixão deles é que, como lidam muito com as emoções humanas, parece até que entre os advogados da área penal é muito comum as doenças cardíacas, inclusive é uma grau de adrenalina naquelas situações todas. É verdade. Mas aí eu faço a seguinte pergunta, o fato especificamente aqui da área que estamos falando sobre a aplicação do direito civil, essa aplicação no dia a dia, que aparentemente é árida, ela não leva muitas vezes a um tipo de reflexão do profissional, eu estou me arriscando um pouquinho, né? Filosófica com relação quando se vê, por exemplo, um outro tema também relacionado a essa primeira aula, personalidade, início e fim, falamos aqui das teorias relacionadas ao início da personalidade jurídica da pessoa natural e também o último ponto dessa trajetória, que é justamente as espécies da morte. É possível, na atividade do magistério, lidando com coisas do dia a dia que aparentemente são pequenas, é possível também se trabalhar com uma reflexão filosófica em cima dessas questões? Sim, Carlos, sem dúvida, porque veja bem, a gente não pode estudar o direito como se a gente estivesse olhando ali para um iceberg. Você está olhando para um iceberg achando que o iceberg é só aquela parte branca que está ali aos seus olhos. Nada disso, o direito não é isso, não. Claro que existe, sim, aquela visão cartesiana do direito, a visão dogmática, que a gente chama, né, quando a gente estuda lá, faz mestrado, assim, que a gente chama o dogmatismo, mas a gente precisa mais do que isso. Quando você costuma aprofundar uma determinada disciplina, você vai sentindo que o cartesiano, o dogmatismo, não vai te atender. E daí que, no direito civil especificamente, hoje, há uma nova ordem de pensamento muito festejada, a qual me filio, que é qual? O direito civil constitucional, que é o direito civil não apenas o do dia a dia, do cotidiano, do balcão da Secretaria do Fórum, não. É o direito civil iluminado pelos princípios que estão vindo da Constituição Federal. É esse o direito civil que vai nos proporcionar essa reflexão filosófica do porquê das coisas realmente. Eu já tinha muitas perguntas relacionadas a isso, mas eu acabei deixando mais para o final, então, por conta disso, a professora vai ficar me devendo algumas reflexões filosóficas em relação ao direito civil especificamente. Mas, de qualquer maneira, você pode se aprofundar no estudo especificamente do direito civil, já com a bibliografia recomendada, que nós sempre passamos aqui no Saber Direito Debate para você, amigo da TV Justiça. Eu vou começar exatamente com, aqui temos 2 volumes, o volume 5 e o volume 6, da coleção Concursos Jurídicos, e aqui 2 volumes, justamente, Direito Civil. Não, primeiro, o volume 5, eu vou virar um pouquinho mais aqui para a outra câmera. Vou começar primeiro com o volume 5, Direito Civil, Parte Geral do Direito Civil e Teoria Geral dos Contratos, da professora Mônica Queiroz. A imagem já está mostrando, da editora Atlas. E eu vou mostrar também aqui o outro volume, o volume 6, Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil, da professora Mônica Queiroz, coleção Concursos Jurídicos da editora Atlas, entre outros livros da professora também, ainda sobre a área do direito civil. Hoje estamos mostrando especificamente esses. Aqui temos também 2 volumes que eu vou mostrar para os telespectadores. Espera aí, primeiro esse daqui. A coleção Direito de Bolso. Carlos, se você me permite? Sim, claro. Eu trouxe essa coleção Direito de Bolso, por quê, pessoal? Pelo seguinte, essa coleção é uma coleção nova que existe no mercado,
Claro que ela não servirá como única fonte de estudo, mas ela é extremamente útil, uma vez que eu leciono aí para os cursos preparatórios para concurso, ela é extremamente útil às vésperas de uma prova de concurso. Eu estive analisando essa coleção, então ela se mostra extremamente útil neste sentido, é um estudo às vésperas da prova. Depois que você já estudou tudo a fundo, você se socorre aí dessa coleção de direito de bolso. Inclusive, eu estou aí fazendo, já está no prelo, o volume de direito civil. O volume de direito civil. Qual a utilidade da coleção? Então, um estudo às vésperas da prova, para você consolidar aquilo que, na verdade, você já sabe. Há uma técnica, tudo se complementa, portanto. Eu mostrei primeiro o Direito Processual Civil, Vicente de Paula Ataíde Júnior, e o segundo volume foi Rafael Almeida Moreira de Souza, STJ para concurso. Eu vou mostrar de novo aqui, portanto, os dois volumes agora juntos. Eles trazem informações bem resumidas, mas extremamente úteis e bem atualizados, né? Portanto, algumas das indicações, e vale salientar tudo ainda, particularmente esse aspecto. Há uma técnica para estudo, e aqui a indicação da professora especificamente de como utilizar justamente coleção direito de bolso. E também aqui os pesos pesados para o estudo do direito civil, teoria geral, aqui na 4ª edição, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenwald. Carlos, se você me permite, claro. Esse livro está aí, eu estou com esse volume da 4ª edição, mas existem aí edições mais atualizadas. Foi aquilo que eu falei. Primeiro, o direito civil que nós devemos estudar hoje para as provas de concurso ou para ter uma boa formação na graduação é o direito civil constitucional, aquele direito civil iluminado pela Constituição. Os professores Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald são grandes expoentes aí dessa nova ordem de pensamento, por isso que eu recomendo o livro dos professores. Então você vê, você tem a possibilidade de estudar também com os pequenos livros, até como a professora disse também, embora alguns professores, ela mesma nos disse, repudiam a questão dos resumos também, mas os pesos pesados estão presentes. Aqui vai mais um Sem dúvida. É literalmente um peso pesado, né? Um volume grande, Código Civil Interpretado, Isso. Silvio de Sálvio Venosa. Isso, esse Código Civil Interpretado, publicado pela editora Atlas, saiu esse ano aí, e ele é muito interessante, por quê? Porque nós vamos ter um grande nome do direito, um clássico, compilado ali com um comentário aos artigos. Então, ele traz uma linguagem boa, profundo no que deve ser profundo, breve no que deve ser breve, e extremamente atualizado, aí, publicado pela editora Atlas, aí, o Código Civil interpretado pelo professor Silvio de Sálvio Venosa. Mais uma dica, portanto, trazida pela professora Mônica Queiroz, a quem eu agradeço não apenas estas dicas bibliográficas, existem outras também que são recomendadas pela própria professora, e agradeço também, principalmente, a participação aqui no Saber Direito Debate e também no programa Saber Direito com as aulas sobre direito civil. Professora, muito obrigado e já contando com novas participações aqui na TV Justiça. Carlos, eu que agradeço, um prazer imenso, agradeço aos meus amigos de casa que nos acompanharam, a audiência, uma satisfação muito grande, uma honra muito grande estar aqui no STF, falando um pouquinho aí da minha vida. Muito obrigada pela oportunidade. Agradecendo novamente e agradecendo a você, porque sempre nos acompanha aqui no Saber Direito Debate, que é claro, você assiste na TV Justiça.